Bom dia, em primeiro lugar. Então, vamos colocar a Bom pauta dia. de hoje aqui para vocês copiarem rapidinho. E eu peço, pessoal, por favor, na semana de prova, evitem se ausentar, tá? Evitem problemas, pelo amor de Deus, porque é a última semana. Pessoal, eu tive um probleminha no meu computador ontem, então eu só consegui fazer 5 slides, tá? Eu vou explicar o conteúdo mesmo assim. E hoje à tarde eu aumento esse slide, aí eu posto lá para vocês, tá bom? Hoje vai ser, eu vou explicar assim mesmo sem slide a segunda parte do conteúdo. E aí eu ponho lá para vocês bonitinho. Bom, pessoal, tudo bem aí? Espera aí, por mim sim. Ó, vai lá na apostila, na página 35. Combinados, né? Primeiro grifar. Então, você grifa o primeiro e o segundo parágrafo aqui, ó. Começa ali, ó. Quando falamos sobre clima, até fatores climáticos. Quando começamos o clima, até fatores climáticos. Pro, a senhora já fez a chamada? Já e já risquei teu nome. Ah, tá. Ok? Página 36. Você vai fazer um quadradinho nesse parágrafo aqui, ó, todinho. Aí você vai fazer um asteriscozinho. Influência dos fatores do clima. E aí você vai grifar todas as informações sobre fatores astronômicos. Faz um meio quadrado aí. E aí, na página 37, quadradão. Peraí, E aqui professora, aqui embaixo você vai grifar e escrever de caneta. Dicionário de ciência. Repetindo, quadradão em toda a página. Embaixo, grifar e escrever de caneta. Dicionário de ciência. Professora, na influência dos fatores do clima, o que é para riscar? Guilherme, fala mais alto, por favor. Ali na página 36, influência dos fatores do clima, o que é para riscar? Esse parágrafo aqui, ó, um quadradinho nesse parágrafo aqui, ó. Ah, tá. E aí, põe um asterisco em influências dos fatores do clima e fatores astronômicos. Você vai grifar tudinho. Beleza, professora. Aí, pessoal, aí a página. Da página 38 a 40, quadradão, tá? Tudo quadradão. Repetindo, da página 38 perdão, página 38 a 40, quadradão. Certo?
Voltem lá na página. Volta rapidinho, pessoal. Bem rapidão. Na página 28. Só faltou eu falar o finalzinho aí do eclipse lunar, tá? Então, o lunar é quando a Terra está no meio e ela projeta sombra na Lua. E o eclipse lunar, ele ocorre geralmente de noite. Mais especificamente, tem situações que ocorrem na madrugada. Maioria dos casos, tá? E aí o eclipse lunar, ele é muito mais frequente do que o solar ao longo do ano. E em alguns casos tem eclipse lunar que daqui a gente não vê, tá? Daqui a gente não vê. Até comentar rapidinho. Há uns 3 anos atrás, se não me engano, eu lembro que eu fiz maior propaganda para os meus alunos do 6º ano. Coloquei recadinho na parede, na sala de aula. Eu lembro, era no mês de fevereiro, não lembro a data. Nós tivemos um eclipse lunar total, olha só, isso é raro, hein, gente? Um eclipse lunar total em que o planeta inteiro ia visualizar esse eclipse, ou seja, de todos os pontos dos continentes, com exceção dos polos, né, norte e sul. Mas as Américas, a África, a Ásia, a Oceania, ou seja, todo mundo ia visualizar, se possível, visualizar esse eclipse lunar e total, tá? Eu lembro que eu tinha até na internet uma lista dos horários das capitais aqui no Brasil. Aí eu peguei de Campo Grande, eu fiz cartaz, coloquei na parede para os alunos, tá? E aqui em Campo Grande foi bem no meio da madrugada. Foi por volta de 3 e pouco, quase 4 horas da manhã, que ia ser possível visualizar esse eclipse, tá? E foi muito legal, eu vi. É raro, tá? Um eclipse lunar total e ser possível visualizar no mundo inteiro, realmente é raro, tá? Você acredita que eu nunca vi nem eclipse solar nem lunar? Sério? Então acompanha aí na internet, tá? Professora, Do ano passado eu vi, tá? Do ano passado eu vi. Só que aqui em Campo Grande só deu para visualizar parcial, tá? Mas já deu um efeito bacana. Aqui em Campo Grande foi por volta das 4 e pouquinho da tarde que foi possível visualizar. Certo? Prof. Oi. Faz mal olhar os dois eclipses sem aquele óculos especial? O lunar Ou só o você pode olhar diretamente, porque ele é no período noturno, tá? O solar não, como eu falei na última aula. Pode pegar chapa de radiografia, sabe, de raio-x. Você pode colocar duas assim, colocar aqui. Você pode colocar um óculos escuro e mais um papel celofane. Ano passado eu visualizei com papel de presente. Sabe aquele papel de presente brilhoso? Eu dobrei ele em 3 partes, assim. Porque o papel de presente, aquele papel de presente, ele é brilhoso, né? Mas se você coloca ele contra a luz, ele era transparente. Aí o que eu fiz? Eu dobrei ele, eu dobrei assim, assim e assim, em 3 partes. E aí eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei meu óculos escuro. Com o óculos escuro eu dobrei ele só 2 vezes. Sem o óculos escuro eu dobrei ele 3 vezes. E aí foi possível visualizar. Tá? Você tem que colocar alguma coisa aqui de proteção para você conseguir ver, né? Por causa do sol. Mas é lindo, gente. Leonardo, o eclipse solar é lindo. Eu sou suspeito de falar de eclipse, que eu acho muito lindo esse fenômeno. Solar, eu acho que eu tenho mais medo de ver por causa desse negócio de ficar cego. Não, como eu falei, não pode olhar direto, tá? Tem que pôr alguma proteção. Ô, Júlia Ramires, sabe aquele papel celofane que a gente usa para enfeitar? Aquele é melhor ainda. Só que aí você também tem que dobrar ele em 3 partes, tá? Para você ver.
Ah, gente, quem se interessar aí, ô, Leonardo, é só você acompanhar na internet, Acompanhando. tá? Na internet tem uns sites de astronomia. Alguns são um pouquinho complicadinhos, outros são mais fáceis de entender. Lá eles têm lá. Lá eles têm tabela de eclipses, horário, como vai ser possível ver, onde que vai ser possível ver, tá tudo lá, tá? Bom, pessoal, entenderam? Agora vamos mudar de assunto. Vamos lá para a página 35. Bom, aqui nesse capítulo, vou falar agora sobre o clima no nosso planeta, tá? Essa dinâmica aí do nosso planeta, sobre previsão do tempo, tá? Aí a apostila já traz uma imagem que é muito comum aqui, né? A tal da enchente, um certo período de tempo, perdão, certo período da época do ano. Bom, aí na página 35, ele traz a seguinte questão, que vocês grifaram aí, tá? Primeiro a gente tem que entender, todo mundo acha que tudo é a mesma coisa. Não é, tá? Todo mundo acha que clima e tempo é a mesma coisa. Não, eles andam lado a lado, mas não é a mesma coisa, tá? Ele fala assim, quando falamos sobre o clima, é comum associarmos o termo do estudo do tempo, tá? Mas, o que eu quero que vocês entendam? Clima é diferente de tempo, tá? O que é o clima? O clima é uma sequência cíclica, ou seja, fechada, ou seja, ela é um círculo das condições da atmosfera ao longo do ano, tá? E isso vai gerar uma coisa que a gente chama de fatores climáticos. Por exemplo, qual é o clima de uma floresta tropical? Qual é o clima dos polos norte e sul? Vocês entenderam? Então, ou seja, qual é o fator climático dessas regiões? Ou seja, como que é o clima dessa região? Florestas tropicais nós temos chuvas intensas, umidade, temperatura quente, né? Nos polos norte e sul, a maior parte do tempo nós temos temperaturas baixas, com neve intensamente. Então, isso é o clima, tá? Isso é o clima. Agora, o que é o tempo? O tempo é a condição atmosférica passageira daquele local, tá? Então, o que é o tempo? É a temperatura do local, é a umidade do local, se vai ter a intenção de chuva ou não do local, a direção dos ventos, a pressão atmosférica. Então, quem faz os cálculos do tempo são as estações meteorológicas, tá? Aqui no Brasil nós temos o INPE, vocês já ouviram falar, tá? O INPE significa Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá? Então, o INPE, ele tem toda a parafernália dele de estudo atmosférico, faz todos os cálculos, análise lá, e aí ele te traz o boletim da meteorologia, ou seja, do tempo hoje, agora. E aí é repassado para os noticiários, internet, por isso que a gente vê lá, tá? Igual, por exemplo, você pega aí seu celular e fala assim, você olha ali, ó, o nosso tempo aqui hoje está esquisito, né? Aí você fala assim, nossa, como vai estar o tempo hoje em Campo Grande? Aí você digita lá. E no Brasil todo. Então, isso é o tempo, tá? Então, em Campo Grande hoje vai estar oscilando temperatura aí, sei lá, tô chutando, 25 graus. A umidade nesse exato momento está a 57%. É previsão de chuva 40%, tá? E com ventos de, sei lá, olhando aqui, uns 10 km por hora. Ok, então isso é o tempo. Essas informações que eu falei para vocês, vai ser assim o dia inteiro? Não, ela pode mudar a qualquer hora, tá? Então, o tempo é a condição momentânea daquele local.
Entenderam a diferença? E o clima também, vou voltar aqui no clima. Como ele é um fator climático, ele também pode gerar fenômenos naturais, tá? Por exemplo, tornados, brisa, ventos fortes, o fenômeno do El Niño, que a gente fala, que acontece muito aqui na América do Sul, tá? Então isso daí já é ligado no clima. Bom, aí na apostila, depois vocês dão uma lidinha, que é muito interessante, isso aqui é um assunto discutido, ó. Mar subirá 20 centímetros para cada 5 anos de atraso no Acordo de Paris. Acordo de Paris, pessoal, foi uma conferência ambiental que teve lá na França, e o objetivo dessa conferência foi discutir o clima da Terra. Fizeram toda uma análise aí, quais são os países mais poluidores, o que pode ser feito aí para amenizar ou reverter, porque se não fizer isso, segundo os cientistas, né, nos próximos 200 anos, vai aumentar o nível dos oceanos 70 centímetros. Aí você olha para mim e fala assim, nossa, professor, 70 centímetros, né? Gente, para os oceanos, 70 centímetros é muita coisa. E isso traz consequências catastróficas, tá? E isso também vai interferir no clima, porque o clima do planeta, a tendência é aumentar de 1 a 2 graus Celsius por ano. Nossa, professora, o que é 1 grau? Né? 1 grauzinho. 1 grauzinho, pessoal, para o clima do planeta Terra, ao longo do tempo do ano, é muita coisa. E não sei se vocês viram, se a professora Sandra deve ter comentado isso na aula dela. Se não comentou, vai comentar, tá? Eu vou indicar aqui para vocês, eu chamo de Cineciência, né? Eu combinei até com o 7º ano. Tem um filme, tirando a produção hollywoodiana, né? Tirando aqueles exageros de Hollywood. Mas a essência do filme, se você parar para pensar, gente, não está longe de acontecer, não. Tem um filme chamado Um Dia Depois de Amanhã. Já assistiram? Já, muito bom. Pois é. Quem não assistiu, tarefa de ciências, Cineciências para o final de semana. Coca bem gelada, estourar uma pipoca e vai assistir esse filme, tá? Não sei, mas eu assisti. Então assiste de novo com o olhar de ciências agora, tá? Aquele filme, pessoal, eu achei muito, muito interessante, porque eu já assisti ele 2 vezes, no olhar de telespectador, e depois eu assisti de novo no olhar de ciências, tá? E se você parar para pensar e refletir e filosofar, chega a ser assustador, sabia? E você sabia que não está muito longe de uma hipótese de acontecer uma situação semelhante, tá? Não, claro que lá no filme exagera algumas coisas, porque é produção, Hollywood e tal, tem que ter os efeitos, tá? Mas, tirando essa produção exagerada, se você olhar a essência do filme, não está muito viajado não, sabia? Porque aquele filme, não vou dar spoiler aqui, tá? Aquele filme, ele mostra exatamente o que anos a gente vem discutindo nas conferências internacionais, a respeito das mudanças climáticas, a respeito do aumento da temperatura da Terra, aumento da alteração dos oceanos. Aí vem um monte de gente e fala que isso que é tudo conversinha. Mas se você parar para pensar, no olhar científico, gente, não é conversinha, não. Tá? Aquecimento global, isso. Obrigado, Gabriel. Muito bem. Então, gente, porque é sério isso. E lá no filme mostra isso, tá? Então, assistam para você ver. O filme é legal, né? Agora vou falar do olhar telespectador. É um filme legal, muito bem produzido. É um filme tenso em certas partes lá,
muito legal, mas não está longe de acontecer, não. Não mesmo, tá? Então, a gente tem que ficar esperto aí para... Se a gente quer deixar um planeta Terra aí para os nossos descendentes, né? Então, depende do nosso hoje aqui, tá? Então, essas conferências mundiais aí, em que a ONU organiza, não é conversinha, não é papinho de diplomatas, não, tá? A coisa é séria, seríssima. Página 36 agora, tá? Depois vocês leem a notícia, tá? A notícia aqui na página 35 fala um alerta aí das mudanças climáticas, da alteração do oceano, como eu acabei de falar. Ele fala o seguinte: a notícia alerta sobre os riscos de uma elevação crescente no nível dos mares. Gente, se aumentar o nível dos oceanos, desculpe falar, uma porrada de país aí vai estar lascado. Tem país aí que corre o risco de desaparecer do mar, tá? Dá um exemplo. Madagascar, Caribe, conjunto de ilhas lá do Caribe, Japão. É os primeiros que vão se lascar, falar o português claro. Por quê? Porque são países que estão em ilha. Então, se o nível do oceano subir, a primeira coisa que vai sofrer desaparecimento são as ilhas. E nós temos um monte de países aí que eles são em ilhas. Então, esses daí vai ser os primeiros a sofrer, tá? Sem contar com outros fatores, né? Que eu falei com o 7º ano semana passada. Eu falei com eles sobre tsunamis, terremotos, né? Isso aí também não pode descartar, tá? Fernando de Noronha, uma reserva, muito bem, corre risco também. Enfim, gente, tudo que é espalhado aí nos oceanos vai ser os primeiros a sofrer, tá? Sem contar que se sofrer alteração no oceano, vai interferir no clima do planeta. E se bagunça o clima do planeta, bagunça toda a nossa atmosfera. Aí vem atrás outra sequência, né? Aumenta o número de tornados, furacões, nevascas intensas, chuvas intensas, calor intenso. Prof. Olha a bagunça, tá? Nós aqui em Campo Grande estaria salvo? Ou estaria lascado também? Em termos de oceano, sim, porque nós estamos bem no meio aqui, né? Mas a gente sofreria com o clima. É como eu estou falando, tá? A gente sofreria com o clima. Clima é tudo. Tá? Bom, mais informações daqui a pouco. Nas próximas Sai páginas vivo, aí, mas quando eu pelo falar menos de sair fatores, vivo é bom. tá? Entendeu, Bruno? Pessoal, negócio de se pensar, tá? A temperatura média da Terra continua subindo, tá? Agora, quais vão ser as consequências? Professora, o Gabriel perguntou se as fases da Lua também podem mudar. Não. Não, fase da Lua não. Porque a Lua está lá no universo, né? Nós estamos falando dentro da Terra. Certo? Os problemas nossos aqui dentro da Terra. Entendeu a diferença? Lá no universo continua quietinho lá, como tudo manda normal, tá? Não, gente, nós estamos falando do clima da Terra, Gabriel, da Terra, planeta Terra. Nós estamos falando dos nossos problemas internos, tá? A parte externa do nosso planeta continua como está, tá? Continua como está, fazendo sua translação, sua rotação, né? A Lua acompanhando, o Sol enviando seus raios solares aqui. Tá tudo bonitinho aí. O problema é interno. É interno, tá? As coisas, os problemas que está acontecendo dentro do nosso planeta, que corre risco de bagunçar internamente o nosso planeta. Essa é a diferença, tá? Não confunda. E aí, continuando aqui, nós vamos falar agora, como eu estava falando, também vai aumentar a temperatura. Se aumenta a temperatura,
Interfere no clima da Terra. Interfere no clima da Terra. Quais as consequências? Primeiríssimo lugar, derretimento das calotas polares. Ou assunto que se fala, ó, tá? Mas é sério, gente. É sério, tá? Derretimento das calotas polares. Se esses blocos de icebergs vir derreter gradativamente, para onde vai essa água? Para os Pro oceanos. oceano. Se essa água vai para os oceanos, o que vai acontecer com os oceanos? Vão ficar Japão, muito cheios. tudo vai tudo Aumentar alagar. o seu nível, É subir. tá? Segunda consequência, alteração no clima. Então, vai interferir aí no andamento do clima atmosférico. Aí nós vamos correr risco de ter aumento de tornados, de furacões, de chuvas intensas, de calor intenso. Isso, você entendeu? Ou frio intenso, dependendo, tudo vai depender de vários pontos do mundo, né? Enfim, se você parar para pensar aí, ó, é um efeito corrente, né? Um puxa o outro, tá? Bom, agora para a gente entender a dinâmica da Terra, todo esse clima da Terra, tá? Continuei na página 36. Agora eu vou falar tem dois fatores que interferem no clima da Terra. Os fatores astronômicos e os fatores terrestres. No meu slide só tem os fatores